Você pode tomar o teu lugar em nome de Jesus. Não sei se você teve a oportunidade já de cumprimentar a pessoa que está do teu lado. Acende a luz para mim lá, André. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Enfim, estamos aí num período diferente, né? Um período de férias para muitas pessoas. Muitos estão viajando, muitos estão recebendo a família. Isso é bom, isso é maravilhoso, é extraordinário. E é bom que assim os façam, né? Depois eles vêm descansados e nós saímos, enfim, esse é o ciclo da vida. Nessa primeira palavra do ano, que da minha última palavra antes de eu mesmo entrar de férias, tirar um período ali de 3 semanas, e estava pensando já há muito tempo no que trazer no primeiro dia do ano, que palavra você precisa ouvir no primeiro dia do ano. Eu creio que todo mundo é clichê, não, dá uma palavra de encorajamento, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, né? Mas não é essa palavra que nós precisamos de uma palavra bíblica, e evidentemente que dentro da Bíblia está uma palavra de encorajamento. Então eu creio que aquilo que eu trouxe aqui para você serve para várias coisas, serve de alerta, serve de encorajamento, né? Que você pegue essas verdades e aplique. Não é uma palavra assim, porque a última que eu vou dar aqui, e aí depois vocês se viram, não. Eu olhei e assim, isso aqui se aplica em primeiro lugar para mim. Os princípios que eu vou tentar compartilhar contigo, querido, são os princípios que eu quero viver. Tem tantas coisas que eu preciso melhorar, tem tantas coisas que eu olho, poxa, isso aqui podia ser melhor, tantas coisas que eu gostaria de conquistar, e o final do ano é um momento disso. Hoje, claro, é dia 1º, mas eu não sei vocês, quantos de vocês são mais antigos, assim que nem eu, que já ouviram falar em balanço de empresa. Hoje acho que não se faz mais isso, né? Mas eu me lembro ainda, quando eu era assim bem criança, assim quase engatinhando, que meu pai tinha uma farmácia, e todo ano ele tinha que fechar um dia da farmácia para fazer o balanço, né? O que era o balanço? Era remarcar os preços, era ver quanto que tinha de cada medicamento, não tinha nada informatizado. Então no dia do balanço você deixava de fazer algumas coisas importantes, né? Trabalhar é importante, abrir as portas é importante, atender os clientes são importantes, muitas coisas importantes. Para você fazer um balanço, primeira coisa que você precisa entender é que você tem que parar de fazer momentaneamente algumas coisas importantes, e aí refletir e ver o que é que sobrou do ano inteiro. E é mais ou menos isso que eu tento fazer todos os anos, mas mais ou menos isso que eu gostaria que, se você não fez no mês de dezembro, que você pelo menos o faça agora, no mês de janeiro. Se você vai tirar férias, se você vai tirar alguma folga, querido, aplique isso, e do contrário, pouca coisa vai mudar. Então eu coloquei lá, escrevendo um novo livro, está lá, uma página em branco, todo mundo sabe, um novo ano é um novo livro. Você precisa entrar com essa mentalidade, de que vai começar algo novo, mas pastor, as contas continuam as mesmas, tem uns problemas aí que até pioraram aí, né? Aqueles que assistiram o pronunciamento hoje, talvez vieram até mais triste para o culto, né? E aí talvez você me entende assim, poxa, vou entrar agora com que tipo de reflexão, com que tipo de mentalidade? Meu amado, entenda que um ciclo, na verdade o dia muda, é a mesma coisa, mas um ciclo novo se inicia em primeiro lugar no nosso coração. Lembra o princípio do balanço? Eu preciso deixar de fazer algumas coisas importantes momentaneamente, para refletir sobre a minha vida. Primeira coisa que eu preciso refletir: eu tenho uma nova chance. Um novo ano me traz uma nova chance, me traz uma nova perspectiva. Cada um de nós poderíamos dizer assim, estamos escrevendo um livro. Que livro você escreveu em 2022? Todo mundo conhece aquela frase assim, Deus é fiel? Todo mundo conhece? Você já viu? Quantos carros você já viu? Deus é fiel, né? Mas a pergunta que eu quero que você faça é: olha para 2022, você foi fiel? Claro que nós entendemos que Deus é fiel. Se você entende que Deus é fiel, não interessa se você ficou triste ou não com o pronunciamento do Lula hoje, não interessa se você tem boas ou más perspectivas para esse ano. Se você entende que Deus é fiel, isso já é um ponto de partida para você. Aí a segunda pergunta tem que ser assim: eu sou fiel? Eu tenho sido fiel a Deus? E ainda que você talvez reflita assim, puxa, não, estraguei tudo, fiz muita coisa que eu não devia fazer, ainda que você tenha chegado a essa conclusão ontem, no final de 2022, você olha, você entra nesse primeiro dia do ano, com essa reflexão assim, Deus me dá uma oportunidade de escrever um novo livro. Talvez no primeiro dia do ano é o dia que nós mais estamos cientes, meu amado, daquele verso que serve para todos os dias do ano, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada novo dia as misericórdias do Senhor se renovam, né? Vai se renovar lá em julho, vai se renovar lá em dezembro, mas talvez hoje é um dia que a gente entende melhor. Ei, algo novo começou. Parece que alguns problemas ainda você arrasta, mas você tem que entender que algo novo Deus pode fazer. Você crê nisso? Algo novo, então entenda que Deus quer que eu escreva um novo livro em 2023.
eu quero escrever um novo livro em outras coisas. Não significa que eu vou rasgar o velho, não significa que eu vou abandonar aquelas coisas, mas eu tenho a oportunidade, eu quero escrever um novo livro em algumas coisas. Então, vamos fazer essa análise aqui. O nosso livro vai ter quantas páginas? 365. Esse ano é no bissexto, não? Alguém sabe dizer? Não é? Então 365 páginas tem nesse livro. Quantos capítulos ele tem? 12. Vamos colocar cada mês é um capítulo que você vai escrever. Quantas linhas vão ter em cada página? 24 linhas em cada página, que é cada hora da tua vida. Então pense que em cada hora eu posso escrever uma linha diferente, né? Tem uns enredos aí que os primeiros capítulos é só desgraça, depois termina. O que importa é como termina, meu amado. Ainda que você começou a se desviar, ainda que você começou tudo estragado, ainda que teu casamento não tenha começado bem, o que importa é como termina, o que importa é que você vai chegar lá. Lembra do ladrão da cruz? Ele não teve tempo, o livro dele assim foi aquele livrinho de criança, assim, talvez só um folheto foi o livro dele, mas o que importa é como termina. Então entenda que você tem uma oportunidade de escrever algo novo. A unção de Deus, ela é fresca para você, sabe? Deus quer te dar coisas diferentes nesse ano. Você quer receber isso? De fato? Então escute agora o que eu vou te dizer. Se você tiver com a tua Bíblia e abre lá, no meio para frente dela, os profetas menores, de novo, vou abrir uma região que talvez você não abra, Ageu. Nós já falamos isso aqui na nossa série Retorno, né, os profetas menores. Ontem a gente fez uma revisão aqui no culto da virada, foi bem bacana. Ageu capítulo 1. Uma vez o povo de Deus se tornou descuidado no relacionamento deles com o Senhor. Tinha muita prosperidade, tinha gente construindo casas luxuosas, estavam vivendo bem, mas eles estavam esquecendo de Deus em algumas situações. Então, para que você não esqueça, diz assim, nós vamos ler do verso 2 ao 7. Eu acho que eu coloquei no arquivo, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, e essa é a reflexão que eu quero que você faça: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. A Nova Almeida vai traduzir esse mesmo trecho assim, considerem o que tem acontecido com vocês. A versão mais antiga da Almeida Revista e Atualizada vai dizer assim, considerai o vosso passado. Eu já preguei expositivamente esse texto lá nos profetas menores. Se você quiser descobrir o que o texto diz, enfim, você volta lá na internet, procura Retorno, Ageu vai estar lá, vou estar explicando. Hoje eu quero pregar tematicamente, tirar esse ponto do texto, para que nós venhamos a refletir. O povo vivia em um tempo de fartura aqui. Apesar de falar que eles colocavam dinheiro num saco furado, ele está querendo dizer que aquilo que eles estavam vivendo não usufruía, não trazia satisfação real para eles. Eles entraram numa época de descuido. E o Senhor fala assim, considerai o vosso passado. Olhem, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele exortou a olhar para a espiritualidade deles. Eu vou falar para vocês sobre coisas materiais. Eu vou falar para vocês sobre metas, sobre várias coisas que você deve traçar como meta, objetivo, ou as famosas resoluções de ano novo. Mas eu quero deixar claro para você hoje, querido, que se você não colocar a tua espiritualidade em primeiro lugar, todas essas coisas na tua vida vão passar como dinheiro num saco furado. Todas as coisas que você talvez vier a conquistar aqui na terra e receber, usufruir, as viagens que você fizer, por onde você for, vai estar mais ou menos como esse sentimento aqui. Eles tinham casas de fino acabamento, eles estavam vivendo um tempo muito bom, mas a espiritualidade deles não estava onde deveria estar, e Deus traz essa exortação para eles. Enfim, olhando para tudo isso, qual é o enredo que nós queremos escrever em 2022? Quais são as coisas que você gostaria de fazer? O que você gostaria de alcançar? Se eu pedisse para você colocar agora em um papel 5 coisas, coloque 5 coisas que você quer receber de Deus em 2023. O que você colocaria? Reflete na tua mente agora. O que viria em primeiro? O que você escreveria? Pensa rapidinho aí. Vou facilitar, 3 coisas só. 3 coisas, se você pudesse pedir para o Senhor, o que você pediria? Pensa aí rapidinho. 10 segundos para você pensar. 3 coisas.
Agora, pense dessas coisas aí, quantas delas foram coisas materiais? 1, 2 ou 3? Quantas delas foram coisas relacionadas à família? 1, 2. Quantas delas foram relacionadas a Deus? 1, 0, 5. Você entende o que eu quero dizer? Qual é a ordem de prioridade na tua vida hoje? É a ordem de coisas que você pede para Deus. Se você quiser viver um ano novo em 2023 em relação às coisas que Deus pode fazer por você, você precisa talvez mudar algumas equações. Eu não sei quais foram as tuas prioridades. Você sabe na tua mente o que você pensou. Mas eu quero dizer que se você não ouvir aquela simples frase de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as demais coisas nesse contexto é o que é a vez de comer, vestir, ou o que é a vez de fazer. Se eu não colocar a minha espiritualidade em primeiro lugar, querido, talvez as outras coisas que eu posso conseguir e atingir em 2023, talvez vou continuar com aquele sentimento de colocar numa bolsa furada. Conquistei, mas ainda não é isso. Consegui, mas ainda não é isso. E eu não posso viver olhando para trás. Eu não posso viver os melhores anos da minha vida foram lá atrás. A melhor época do meu casamento foi no dia da festa, depois não foi muito bem. Enfim, eu não posso viver com essa mentalidade que o melhor que eu já vivi na vida ficou lá atrás. Eu tenho que entender que o melhor que eu posso viver ainda está por vir. O melhor de Deus, né, o pessoal diz, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. Jesus não tem o que ele dá de melhor. Mas você entende qual é a frase que a gente quer usar aqui, né? Os melhores dias nós precisamos olhar, estão adiante de nós. Não interessa a idade que você tem. Lembra da série Anunciem? Isabel lá com seus 65, 70 anos, vivendo agora o auge da vida dela, e Maria lá com seus 14, 15, também está vivendo o auge, mais tarde, enfim. O melhor de Deus sempre está ali por nós. Não o melhor de Deus, Jesus, mas as outras coisas. Por quê? Porque nós estamos vivos. O ontem já ficou para trás. Aquilo serviu? Claro que serviu. Nós não temos uma fé utilitária de querer só, Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas nós entendemos que se o Senhor nos chama para viver de glória em glória, significa que, em primeiro lugar, a minha espiritualidade vai me colocar em uma posição onde eu vou poder viver a glória máxima de Deus, não interessa o que eu tenho ou deixo de ter. Essa é a grande chave da vida, querido. Dentro das metas que você precisa fazer em 2023, quantas coisas você colocou ali a respeito de Deus? Eu fui buscar aqui uma estatística, eu esqueci de colocar um instituto, mas eu fui olhar lá no instituto. 92% das pessoas desistem das suas metas de ano novo em alguns meses. Sabe o que isso significa? Quando a gente faz meta, a gente não põe sonho. O que eu gostaria de ganhar? O que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de conquistar? Isso significa que 92% das pessoas vão ter sonhos interrompidos ou não realizados já em março, já em abril, ou talvez algumas, logo ali, chegou no carnaval, não deu, já perdi o sonho, as metas, enfim, as respostas. Por que isso acontece? Se você conseguir responder essa pergunta, a resposta vai te ajudar a você refletir lá no verso 7. Desistem das suas metas de ano novo. Considere o passado de vocês. E o que eu vou passar para vocês agora? Sabe o que isso significa? Quando a gente faz meta, a gente não põe sonho. O que eu coloquei como as minhas resoluções, entre aspas, o que eu gostaria de conquistar. Isso significa que 92% das pessoas vão ter sonhos interrompidos ou não realizados já em março, já em abril, ou talvez algumas, logo ali, chegou no carnaval, não deu, já perdi o sonho, as metas, em primeiro lugar. Guarde aí. Por que isso acontece? Não é projetado para as demandas da vida real. A resposta vai te ajudar. O que eu quero dizer com isso? O meu estilo de vida hoje, ele é projetado para quê? Para obter exatamente aquilo que isso significa. Quando a gente faz meta, a gente não põe sonho. A hora que eu acordo, eu coloquei como as minhas resoluções de sistema que eu uso para trabalhar, o que eu faço nas minhas horas de folga, todo esse sistema ele é projetado para obter já em março, tudo aquilo que você já em abril, ou talvez algumas, logo ali que as minhas resoluções deu, já perdi o sonho, as metas, o sistema é esse. Guarde aí. Se você não mudar, por que todo ano você vai estar de recuperação? Você vai deixar para estudar na última hora, você vai fazer os trabalhos, se achar alguém que faça por você. Lembra da escola? Então, você tirava 7 ou 8, ou às vezes 10, porque o sistema que você escolheu viver proporcionava isso. Você entende isso?
Você está trabalhando lá e todo dia é uma desgraça. Ei, tem alguma coisa que você está fazendo que o teu sistema está dizendo que você vai continuar vivendo assim. E aí por isso que 92% das metas das pessoas falham. Por quê? Porque elas fazem metas, elas fazem resoluções, mas elas não mudam o sistema delas. Elas chegam assim, elas pesam lá 300 quilos, vou exagerar para ninguém aqui se entrar dentro desse chapéu, né? Pesam lá 300 quilos e elas falam assim, esse ano eu vou terminar o ano com 80 quilos. Riu com vontade, né, irmão? Nossa, porque está dentro, ela pode fazer isso? Geralmente as pessoas que falam isso, você conhece que elas já fizeram 15 dietas e não deu certo. Se elas não mudarem drasticamente o sistema delas, aquilo que elas comem, a hora que elas levantam, o exercício que elas não fazem, elas vão obter os mesmos resultados. E aí não vai chegar nem no carnaval, né? Vai chegar lá no dia 10, semana que vem ela já, não adianta mesmo, já tentei, não emagreci nada, vou voltar para as velhas coisas. Meu amado, você precisa traçar metas, você precisa olhar e ver dentro daquelas 3 coisas que eu falei para você, o que você vai colocar em primeiro lugar? Tá, mas o que você vai mudar para você conseguir fazer isso aí? Porque quando a maioria das pessoas fazem as suas resoluções, não muda nada. Ela quer continuar ouvindo a mesma porcaria que ela ouve de manhã. Ela quer continuar lendo ou não lendo nada, não aprende nada. Ela quer continuar assistindo as mesmas coisas no YouTube que ela sempre assistiu. Ela quer continuar fazendo a mesma rotina, talvez pobre, com Deus que ela sempre teve nos outros anos, esperando que alguma coisa vai mudar nesse sentido, e não vai. Sabe, dentro das minhas coisas que eu coloquei como resolução, como meta que eu gostaria, eu olhei quais delas aqui que vai ter que mudar o meu estilo de vida. Não vai, eu já coloquei isso aqui, talvez tem coisas que você coloque todo ano. Talvez tem coisas na área da tua família, talvez tem coisas na área do teu negócio, talvez tem coisas pessoais que você quer, você tanto gostaria de fazer, todo ano, só que o sistema não muda. Eu tinha um problema nos meus pés, eu tinha aquela joanete, mas a minha era muito grave, durante muitos anos. E durante um tempão eu pensava assim, não, um dia eu vou fazer uma cirurgia, um dia eu vou fazer, porque me incomodava muito. Comprei um tênis novo, até meu tênis está branquinho, não sei quanto tempo vai durar, mas vamos lá. E ele estava meio apertadinho hoje, e fazia tempo que eu não me lembrava disso. Cada vez que eu comprava um tênis, nossa, era um parto. Demorava lá uns 2, 3 meses até lacear, enquanto isso, você que tem esse problema também, né? Sabe que dói e tudo mais, e hoje quando estava apertado, eu falei, nossa, eu ia estar agora com dor, eu ia ter que pregar com dor nos pés. E durante muito tempo eu vivi isso, eu colocava lá cada ano, não, esse ano vai dar, e eu nunca fazia. Até que chegou um determinado ano que eu me propus, e falei, não, primeira coisa, eu tenho que mudar meu sistema. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Marca uma consulta no médico. Vai lá ver, eu já sabia tudo, qual que era o tipo de cirurgia e tal, mas marca uma consulta no médico, vai lá, se programa, você vai precisar ficar, nem me lembro mais, quantas semanas eu fiquei sem andar? 4, quantos? Umas 3, 4 semanas que eu fiquei sem andar, gente, me arrastando. Não vou contar, amor, o que você deixou de fazer para mim naquelas 4 semanas lá. Mas enfim, foi difícil, ou seja, eu tinha que me programar para isso, mas eu não fazia. Ia mudar o meu sistema de vida. Cada coisa que você coloca, querido, você precisa ponderar. Você vai precisar ficar quanto tempo sem andar em uma determinada área para você resolver aquele outro probleminha que está te incomodando há tanto tempo. Algumas coisas vão ter que sair do seu lugar, porque senão nada vai acontecer. E aí a pergunta que eu gostaria que você fizesse para você é: o que você pode fazer esse ano para melhorar a sua, em primeiro lugar eu quero colocar aqui, tua reflexão em Deus, as coisas espirituais em primeiro lugar. O que eu vou fazer que vai mudar o meu estilo de vida? O que eu vou fazer que eu vou conseguir obter um resultado diferente, que vai mudar a minha reflexão em Deus? Talvez você vai incluir na tua rotina, não, vou acordar de manhã e agora, ao invés de eu ligar aquilo lá, ao invés de eu abrir a notícia para ver se mudou ou não mudou alguma coisa na economia, eu vou ser firme agora no meu devocional. Agora eu vou tirar de fato, eu vou orar com mais intencionalidade, eu vou aprender alguma coisa a respeito de oração, que às vezes eu só estou fazendo pedido e não, enfim, o que você vai fazer de prático, que diferente das coisas que você sempre falou todo ano que você ia fazer e nunca fez? Em primeiro lugar, as coisas espirituais. E aí, em segundo, coloca ali a tua família. O que você pode fazer de importante para melhorar a tua vida familiar? Quantos de vocês, talvez, não precisa levantar a mão, né? Mas juntaram a família no fim de ano e sempre às vezes tem um conflito que outro, ou não conseguiram juntar a família porque tem um conflito, ou juntaram a família, mas não foi um ambiente ainda legal, ainda teve mais isso, ou não pôde nem se juntar com a família, enfim, cada um de nós temos uma realidade. Mas o fato é, olhando para Deus em primeiro lugar, o que eu vou fazer de diferente para mudar a minha reflexão em Deus,
E o que eu vou fazer de diferente para mudar a minha vida familiar? Eu comentei com vocês um tempo atrás, lá no curso de casais, eu comento muito a respeito disso, que eu visitei uma vez um casal de pastores, amigo meu, fiquei uma semana lá na casa deles, e a maneira como ele tratava a esposa dele me impactou demais. Eu já conhecia eles há muito tempo, mas nunca tinha podido conviver com eles diariamente, né? E eu olhava, ele sempre tratou a esposa dele de maneira muito educada, querida, meu amor, e aqui, achava que era na frente dos outros, né? Ok, né? Dentro de casa é outro esquema, mas não, eu saí daquela semana impactado. Eu falei assim, não que eu tratasse mal a minha esposa, né? Mas eu falei assim, eu quero esse tipo de tratamento, sabe? Eu quero que a gente se trate, não é a questão de respeito, mas com apreço acima da média. É isso que eu queria. Eu quero um apreço acima da média. Eu quero ouvir da boca dela, meu bem, meu querido, não de forma sarcástica, não pegando no meu pé, mas eu quero que isso se torne normal na nossa vida. E eu vou dizer para você que não foi fácil. Por quê? Porque nas primeiras vezes que eu tentava achar umas palavras de elogio, o que ela fazia? Desconfiado, o que você fez? Tá, tem uma coisa errada aí com esse homem, ele aprontou, o que ele quer? E nos primeiros, às vezes ela até respondia para mim de forma sarcástica, tal, não era aquilo que eu queria, mas eu insisti naquilo, eu mudei, eu passei por esse constrangimento até isso se tornar algo comum para nós. Evidentemente que a gente tem as nossas discussões, os nossos arranca-rabo, como todo casal tem, mas a maior parte do tempo não é assim. Mas isso exigiu de mim o quê? O que eu posso fazer de importante para mudar a minha vida familiar? Se espelhe em alguém, querido, não interessa se você não tem referência na tua casa, se espelhe em alguém, olhe sobre a vida de alguém e veja o que ele faz, para você trazer isso para a tua casa. Talvez você precise inserir o quê? Um culto familiar. Queria que a minha casa se voltasse mais para o Senhor, mas nunca se volta. Então comece por isso, gente. Uma vez por semana nós vamos tirar aqui, não vai ser um culto de 1 hora, vai ser 10 minutos, todo mundo para o que está fazendo, e a gente vai refletir aqui na Bíblia. Eu vou trazer uma pregação de 5 minutos, a gente vai orar. E aí não sei, é uma iniciativa, pode não ser que não dê certo, de repente você vai fazer outra. Não, vamos assistir a série lá do The Chosen, do Jesus, é muito bacana, vamos assistir em família. Ou de repente, na hora das refeições de vocês, é um com o celular aqui, o outro com o celular lá, um come no sofá, outro é alguém que vai dar uma palavra de ordem. Ei, de hoje em diante, cada refeição aqui nessa casa, todo mundo sentado na mesa, olhando um para o outro, mas não tem nada para fazer, mas essa é a ideia, que daí a gente fica aqui junto, pelo menos nesse momento. Eu não sei, mas tem várias coisas que eu e você podemos fazer de diferente para mudar a nossa vida familiar. Comece com 10 minutos que seja, meu amado. Às vezes não é aquela coisa drástica. Segunda coisa que você precisa aprender para que a tua resolução aconteça: você não pode adicionar sem subtrair. Isso aqui para mim foi bem difícil. Por quê? Porque geralmente quando a gente faz uma meta, uma resolução, nós queremos fazer tudo aquilo que a gente faz, mais aquelas coisas que a gente colocou, e isso geralmente não dá certo. Lembra do que eu falei, como é que se começa um balanço? Às vezes tem que fechar as portas da empresa, às vezes você tem que deixar de ganhar por um momento, para que você possa fazer uma avaliação. Então pegue aquelas 3 coisas, aquelas 5 coisas, aquelas 10 coisas que você fez como lista, que você precisa fazer, se ainda não fez, faça, que você precisa adquirir, que você precisa alcançar nesse ano, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida com Deus, seja familiar, seja nos negócios. Pegue essas coisas, querido, e olha, o que você precisa tirar da tua vida hoje, para poder acrescentar, para conseguir aquilo lá. Porque, vamos pegar o irmão de 300 quilos que quer ir para os 80 quilos, o que ele precisa tirar? Em primeiro lugar, todos os sanduíches que ele come, uns 10 pães que ele come de manhã, ele precisa tirar, para ele poder acrescentar uma rotina de exercício, uma rotina de uma alimentação saudável. Ele vai ter que tirar algumas coisas da vida dele, que não estão deixando ele ir para frente. Então, verso 7, vejam, considerem os caminhos de vocês, considerem o vosso passado, o que dessas coisas que você colocou na tua vida, que você vai precisar tirar. Eu quero fazer uma faculdade, você sabe que você vai precisar tirar um monte de tempo, talvez você precise tirar o hobby, a diversão, para poder estudar mais e fazer aquele curso e passar. Talvez você vai precisar tirar outras coisas. Eu queria não trabalhar no sábado ou fazer outras coisas. Talvez você vai precisar tirar uma hora extra de outro lugar, tirar um hábito que você fazia lá para você conseguir mais tempo. Enfim, muitas coisas que eu e você colocamos nas nossas resoluções nós precisamos tirar.
Esse ano eu compartilhei com você já no impulso, né? Como foi para mim difícil em muitas coisas, mas como foi restaurador. Depois que eu voltei de Israel, eu entendi um ciclo que eu precisava fechar, de 2 anos que eu vivia no mesmo ciclo, sem férias, com a mente ocupada e só acrescentando coisas e coisas e coisas e coisas. Isso é insustentável, e como Deus me poupou e me revelou isso para que eu não entrasse em um esgotamento físico, muito menos um esgotamento espiritual. O que eu entendi? Que eu preciso subtrair algumas coisas que eu faço. Não que essas coisas são erradas, são importantes. É como o balanço do ano, é importante atender as pessoas. Poxa, ainda mais eu poderia usar uma desculpa muito boa, eu estou fazendo o trabalho do reino de Deus. Poxa, eu preciso atender mais pessoas, eu preciso fazer mais isso, eu preciso me doar mais. Tudo é para Deus, afinal de contas. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Não é sustentável, querido. Por isso é crítico para você. A maioria de nós precisamos de estratégias para entender o que eu preciso remover da minha vida. Talvez alguns programas de televisão tenham que ser removidos. Talvez algum tempo de celular ali tem que ser removido para eu conseguir aquela outra coisa. Talvez existem determinadas conversas que tem que diminuir a frequência com que elas saem da minha boca. Nós vamos começar uma série, na semana que vem o pastor Juliano vai começar uma série aqui sobre julgamento, sobre mentira e reclamação. Então nas próximas 3 semanas tem várias dicas a respeito disso. Tem certas coisas que nós precisamos subtrair da nossa vida, senão não vai ir. Aí você tem que pensar, o que é que tem mais roubado o tempo na sua vida? Pensa aí, o que é que tem mais roubado o tempo na sua vida? E aí a pergunta é, como você faz para resgatar? E eu vou te dizer que tentar parar por si só, provavelmente não é a melhor resposta. Qual é a melhor resposta então, pastor, para eu tirar as coisas? Substituir. Você não vai simplesmente tirar um tempo que você via na internet, tirar um tempo de televisão, tirar um tempo de hobby, tirar um outro tipo de comportamento que você tentava fazer e agora não vou mais fazer. Geralmente isso não vai funcionar. Sabe o que vai funcionar? Substitui por algo melhor. Não consigo deixar por exemplo, de ver muito tempo nas redes sociais. Então faz o seguinte, substitui. Eu vou fazer uma meta de leitura agora. Você vai pegar lá um livro de 150 páginas que está tranquilo de ler, e você vai substituir por esse hábito de leitura. Você vai fazer uma meta, eu vou ler esse livro esse mês, e você vai ver que para você conseguir ler esse mês, automaticamente você vai substituir o tempinho que ficava lá rolando tela e outras coisas. Sabe, talvez você nunca leu a Bíblia ainda na tua vida. Poxa, então vou fazer essa meta. Eu sempre falo, né? Faça uma meta de pelo menos uma vez na vida, leia a Bíblia, por favor, irmão. Depois que você lê uma vez, se concentre em livros específicos. Fica lá 1 ano, 6 meses em Romanos. Fica lá 6 meses, 1 ano só nos Evangelhos. Você vai aprender muito mais do que fazer um plano atrás do outro, de ler a Bíblia inteira, mas leia pelo menos uma vez. Sabe, coloque um hábito diferente no meio disso tudo. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. E terceira, e última, por que as minhas resoluções não dão certo? Porque geralmente elas não são objetivas. Geralmente a maior parte das pessoas, elas colocam lá, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero que a minha família, ela não brigue mais, que a gente seja abençoado. Quando alguém às vezes vem me pedir oração, pastor, ora por mim, eu sempre pergunto, especificamente pelo que você ora, querido? Porque eu posso orar agora e dizer assim, que Deus te abençoe. Você não crê nessa oração? É uma bênção, vai, né? Que Deus te abençoe. Não, é que eu estou passando por. Poxa, aí é diferente. Jesus gastava muito tempo em oração. Nós vamos, depois dessa série aí do Não Julgue, Não Minta, Não Reclame, nós vamos, na minha volta das férias, a gente vai começar com o jejum e oração. Então, já vou te dar uma dica aqui bem boa. Aproveite, come agora, né? É um tempo de festa, se esbalde aí depois, deixa comigo que eu te ajudo, né? Você emagrecer, fique tranquilo, a gente vai entrar num outro sistema, porque esse também é um sistema que eu quero mudar sobre a minha vida. Eu compartilhei com vocês, né, o meu jejum de 7 dias no ano passado, e lendo também o livro do pastor Luciano Subirá, eu quero colocar o jejum na minha vida como uma cultura, não como algo que de vez em quando eu tenho que fazer. O que é uma cultura? É algo que volta e meia a gente faz. Às vezes a gente até esquece por que a gente faz, mas não, eu quero colocar isso como uma cultura. Não quero esperar de tempos em tempos, não quero esperar a crise bater para daí eu jejuar. Quem jejua diz que tem fome de Deus em primeiro lugar. Então já se prepare para quando a gente voltar ali, para nós colocarmos isso como cultura. Mas é uma meta que eu coloquei sobre mim. Então eu estou sendo nessa área o quê? Objetivo. Não é, Senhor, eu quero jejuar mais. Por que Deus não me atende? Porque às vezes eu não sou objetivo. Não, eu quero ter isso aqui como cultura.
Então, para eu ter como cultura, obviamente que eu vou ter que jejuar mais, você entende? Porque eu quero jejuar mais, pode ser que eu jejuei 2, 3 vezes no ano e tá bom, e não era isso que eu queria. Pai, eu quero falar contigo de uma maneira intensa. Sabe, uma das coisas que eu percebo claramente na minha vida, vou dar uma dica para você, é que depois de um dia de jejum, depois de um momento de oração, depois de uma conferência, depois de um congresso, no dia imediatamente após, que eu me coloquei mais diante de Deus, no dia imediatamente após, quando eu começo um louvor, quando eu começo uma oração, parece que eu já entro direto na sala do trono de Deus, parece que o negócio já está mais fervoroso, não é? Você já sentiu isso aqui? Nós sentimos hoje, nós tivemos aqui, não é nem ontem, estivemos hoje aqui na igreja, que era o culto da virada, né? E poucas horas depois estamos aqui de novo, parece que a gente já entra no louvor, não é a primeira música, já é a sexta, a sétima, porque nós já viemos de uma continuidade. Querido, é assim com Deus. Sabe, se nós gastarmos esse momento, formos mais objetivos, você não vai precisar passar por uma crise, para daí você levantar um clamor, para daí você sentir a presença de Deus, e aí ter um livramento, e aí viver um momento de glória, e depois começar o ciclo de novo. Não, eu não quero esse tipo de vida, eu não quero esse tipo de relacionamento com Deus, sabe, vamos ter todos nós, os altos e baixos, as montanhas e vales, como diz a palavra de Deus, mas olha, quando eu estou lá no alto, estou dando glória, aplaudindo, usufruindo, mas quando eu estou pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E olha as palavras do vale da sombra da morte: a tua vara, o teu cajado me consolam, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Essas são as palavras do vale, entende? São palavras de ânimo. Então é essa mentalidade, é esse nível de espiritualidade que eu quero viver para mim em 2023, você quer isso? Então nós precisamos ser mais objetivos em algumas coisas, querido, porque às vezes boas intenções são um ótimo começo. Boas intenções são um ótimo começo, mas elas não trazem resultados. Por quê? Porque o próximo ano vai ser exatamente igual ao ano anterior, se eu não mudar a minha abordagem, se eu não mudar alguns hábitos da minha vida. E aí tem 3 perguntas, na verdade 4, que eu quero terminar essa palavra hoje fazendo para você. O que você pode fazer para melhorar a tua vida de oração nesse ano? Eu coloquei para mim, tá? Isso aqui é para mim, mas eu quero fazer para você. O que eu posso fazer para de fato melhorar a minha vida de oração? E eu coloquei aqui, designar um horário específico. Isso aqui é para mim, não é para a igreja. Tem as coisas que eu faço para a igreja, quando tem evento e tudo mais, eu estou falando para mim. Designar um horário específico para mim, que eu não vou colocar as outras pessoas, que eu não vou colocar você em oração, você está no outro horário lá da semana, né? Mas isso aqui é para mim, pessoa, um horário específico. Eu preciso praticar mais como orar a Bíblia. É claro que eu oro a Bíblia, mas eu quero mais, sabe, eu quero colocar isso aqui mais em prática. Eu quero que quando vier um momento de crise, vier alguma pessoa colocar um problema para mim, eu não souber responder, esteja claro na minha mente aquele versículo, mas não é lembrança do versículo só, é a verdade que ele traz. Como eu citei o Salmo 23 aqui, bateu uma crise, alguém morreu, aconteceu alguma coisa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. E aí, sai daqui medo, sai para lá, né? O Senhor prepara para mim uma presença, uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe, é assim que nós temos que entrar com essa mentalidade. Eu vejo às vezes muitas pessoas que eu converso muito desanimadas com a política ou com a situação do nosso país. Querido, a nossa palavra tem que ser de ânimo. Claro que nós olhamos e nós discordamos, nós ficamos indignados. Eu fiquei indignado igual a você com muitas coisas, mas a minha perspectiva para esse ano não é que nós vamos virar uma Venezuela, não. A minha perspectiva é que se o Senhor não for o soberano sobre o Brasil, não tem pessoa que vai levantar esse país. Enquanto o povo não se arrepender, nós vamos patinar em muitas coisas, mas eu não dependo deles, a minha vida não depende deles. Afeta as coisas que eu faço? Claro que afeta. Pode atrasar algumas coisas na minha vida? Pode, mas roubar a minha alegria? Jamais. Roubar a minha paz? Jamais. Roubar a minha empolgação? Jamais. Agora, mais do que nunca, precisamos orar pelo nosso presidente. Você está comigo? Amém. Precisamos que ele se converta. Se ele não se converter, o destino dele é igual a todos os outros que não se converteram, não é diferente. Nós precisamos orar muito mais, clamar muito mais. Mas deixa eu te dizer algo. Que nós precisamos orar muito mais pelo povo brasileiro, pelo caráter do povo brasileiro, do que pelo próprio presidente do Brasil. Infelizmente, meu amado, nós precisamos orar muito mais para que Deus mova e constranja o coração do povo, da nação brasileira, para que se volte, para que se arrependa desse jeitinho brasileiro, para que se indigne com a corrupção, com todas essas coisas, de uma maneira, não porque estou sendo injustiçado,
mas porque é errado. Porque muitas pessoas se indignam porque eu estou sendo passado para trás, porque o meu dinheiro vai estar indo lá, estão desviando, elas se indignam por causa disso, e não se indignam simplesmente porque é errado, porque desagrada a Deus. O motivo da indignação é muito mais pessoal, a justiça própria, eu acho errado, acho que devia morrer tudo, do que porque é errado, porque Deus não gosta, não é assim que funciona. Você está entendendo onde eu quero chegar? Seja específico. Eu queria passar um testemunho para vocês, pedir permissão, né? Nós passamos ontem na virada aqui vários, mas deixa eu passar hoje um específico, do Marco e da Dai, que vai encaixar justamente com essa objetividade. Eu estava conversando com eles antes do culto, que eu acho que Deus foi muito particular com eles, nisso que aconteceu com eles. Deus assim foi extremamente amoroso e zeloso em cada ponto. Não necessariamente Ele vai ser sempre, mas Ele reflete muito sobre a nossa objetividade, quando a gente coloca, e as prioridades. Põe para mim lá, por favor. A paz a todos. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho do que Deus vem agindo na nossa vida, os pedidos que a gente faz, desde finalzinho de 2018 até agora. Então, no finalzinho de 2018 para 2019, aqui na igreja mesmo, o pastor pediu para que a gente fosse para casa e fizesse colocasse as coisas que você queria que Deus agisse na sua vida, né? A gente foi para casa, a gente não fez nada em agenda, tudo bonitinho, nada. A gente pegou um papel de rascunho e colocamos lá 5 itens, 5 coisas que a gente queria que Deus nos abençoasse, agisse na nossa vida. E colocamos lá e colocamos dentro dessa Bíblia aqui e vamos tocar a nossa vida. Comecinho de 19, eu trabalhava na representação de lubrificantes, já estava cansado dela e eu queria comprar uma loja em Balneário Camboriú. Deus nos abençoou, a gente comprou a loja. Aí eu também pedi que eu queria tirar a minha esposa da gerência da loja aqui de Itapema e fosse trabalhar comigo. Aconteceu também. E a gente ficou, aí a gente começou a planejar o nosso bebê. E daí a gente começou a planejar e passou um ano e meio e nada. Aí a gente foi no médico, fez nossos exames, tudo, estava tudo certinho e não vinha tão precioso, abençoado bebê, não vinha. Aí a gente foi de novo na médica e ela disse para nós, vamos fazer de novo os exames e tudo. Eu disse, tudo bem, vamos fazer os exames, né amor? Vamos fazer os exames para ver o que dá. Voltei para casa e disse, não. Que Deus eu sirvo, né? Se estava tudo certinho, tudo bonitinho, não é o tempo nosso, é o tempo dele, não é para vir nessa hora. Deixei que rolasse. E aí um dia a minha esposa pediu para ficar em casa, para dar uma arrumadinha na casa e tudo. E meados de umas 9h30, 10 horas da manhã, ela me liga chorando, eu me assustei. Disse, o que aconteceu, amor? Você estava dando uma arrumada no nosso quarto e fui limpar o teu criado mudo e da Bíblia caiu um papelzinho. E aí ela disse, olha o papel que caiu, que eu vou mostrar para vocês agora, que eu tinha feito os pedidos. Olha o papel e olha a letra, que estava aqui, o meu trabalho, o trabalho da minha esposa, nossa casa, nosso filho e o nosso PG. Como é que eu queria que o nosso filho tivesse vindo, se a gente tinha colocado uma lista para ele, ele estava no 4º plano. E a gente ficou muito feliz porque a loja eu já tenho, ela já está trabalhando comigo, a gente já comprou o nosso apartamento esse ano, o bebê já está aqui com 10 meses, com 10 semanas, então agora só falta o nosso PG, quando o nosso apartamento estiver prontinho, o ano que vem que a gente se muda, ele já está pronto, então a gente está muito feliz. Então eu digo para vocês, cuidado com o que vocês pedem para Deus, porque Ele te escuta e está aqui, nos escutou e está bem certinho como a gente veio colocando, item por item. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Por que eu coloquei esse testemunho? Vão haver vários outros, a gente vai depois divulgar lá no Instagram. Há um homem preocupado com o seu trabalho. Isso é válido, você pode pedir, você pode colocar coisas da tua empresa, coisas que você precisa.
Mas também é um homem preocupado com a sua esposa. Não é o fato de querer trabalhar nesse dia ou nesse outro, mas há uma preocupação genuína com a minha esposa, com o bem-estar dela. Você precisa colocar isso, marido, dentro das suas resoluções. Você precisa colocar como você quer tratar a tua esposa nesse ano, como você quer ajudar a promovê-la. Às vezes ela quer trabalhar, às vezes é uma coisa que ela está buscando, você precisa participar também dos sonhos dela. Algo pessoal ali, que é a casa própria de todos nós, né? Enfim, cada um dentro das suas lutas. Eu também não cheguei lá ainda, né? Mas está lá no meu sonho. Mas o que eu estou fazendo especificamente para chegar? Essa é uma das coisas que eu coloquei lá no meu, Marco, né? Vamos ver como Deus vai agir. Mas a ideia de uma família que você precisa colocar. Para eles era um filho, mas para mim, para você, talvez seja algo específico dentro da nossa área familiar, dentro de um irmão, de um tio, de alguém, que é a pergunta: pela salvação de quem você vai orar esse ano? Sabe, às vezes nós perguntamos: pô, esse meu irmão vai vir quando? Esse meu tio vai vir quando? Mas talvez eles estão na nossa oração só no dia da crise. Ser específico dentro dessa lista que o Marco colocou, eu penso que Deus foi muito particular com eles. Por quê? Porque ele começou a dar as coisas exatamente na ordem. Eu não vou te dar esse antes de eu chegar aqui. É como se fosse assim, eu comando todas as coisas. Mas nem sempre Deus vai fazer assim. Nem sempre Deus vai fazer assim. Mas a ideia é que há uma ordem de prioridade. Olha, está tudo bem você pedir sobre coisas materiais. Está tudo legal você pedir sobre a tua esposa. Você tem que olhar para a tua esposa, pelo teu cônjuge. Está tudo legal você olhar para a tua família, pedir um filho se você ainda não tem. Mas olhar para alguém da tua família que precisa ser salvo, meu amado. E colocar especificamente o nome dele e insistir por ele. Quando nós oramos especificamente sobre alguém, nós constantemente lembramos mais do que essa pessoa mais precisa, que é de Jesus. Você está comigo? E aí, por último, né, mas não menos importante, está a espiritualidade. No caso deles era o PG. Você precisa colocar nas suas resoluções algo que você vai fazer por Deus. Você entende que, né, claro que lá dentro da ordem do Marco está em quinto, mas dentro da nossa ordem de prioridade, ela tem que ser a primeira coisa que você precisa pensar: o que eu vou fazer para tornar a minha igreja mais forte no ano que vem? Eu já compartilhei aqui, né, dentro de tantas coisas, o ano que vem é um ano de abertura de portas de muitas coisas, de semear de vários lugares, vários ministérios vão abrir, fechamos aquele ciclo da pandemia e vamos abrir várias frentes ministeriais. E eu não vou fazer mais coisas do que eu já faço. Lembra que eu já estou nessa ideia? Eu preciso subtrair. Então, eu já pedi, já coloquei especificamente: Senhor, pessoas já está na minha lista de oração. Uma já apareceu. Especificamente coisas. Quando apareceu, eu já vou saber, foi Deus que mandou. Então, se Deus te incomodar, você precisa colocar nas suas resoluções: em que área você vai tornar a tua igreja mais forte no ano que vem? O que você olha para aqui que falta? O que você olha dentro do teu PG que falta? O que você olha dentro da tua igreja física aqui que falta? O que você olha na estrutura da Verdade Igreja de Porto Belo que falta? O que mais te incomodar é o que você foi chamado para fazer. Amém? Eu estou orando por você. Eu estou esperando você conversar comigo depois das minhas férias. Sabe, querido, coloca nas tuas resoluções, porque aquilo que Deus mais te incomodar, saiba que é Ele que está te chamando. Nós nos tornaremos uma igreja ainda mais forte. Nós nos tornaremos uma igreja ainda maior. Mas nós nos tornaremos especialmente uma igreja ainda mais apaixonada pelo Senhor, pela sua palavra. E vamos impactar a nossa cidade muito mais do que nós já temos feito. Você crê nisso? Se coloque de pé, por favor.